Olá, nós estamos aqui na nossa quarta aula neste curso de Andar com Deus. A maior aventura da nossa vida é realmente quando nós andamos com Deus. Isso é o resumo de tudo que é o cristianismo, é andar com Deus. E nesta aula nós vamos estar a falar acerca de como é que nós podemos andar para agradar a Deus. Não é somente andar com Ele, mas como é que nós podemos ser agradáveis para Deus. 1 João 2,6 diz que aquele que diz que está nele, está em Deus, também deve andar como Ele, Jesus, andou. Um dos aspectos centrais de Jesus é que ele andava sempre a agradar ao Pai. Então, se nós vamos andar como Jesus andava, vamos andar com Deus, nós também temos que fazer as coisas que agradem a Deus. Jesus vivia sempre para agradar o seu Pai. João 8,29 diz que aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, mas faço sempre o que lhe agrada. E depois, logo no início do ministério de Jesus, Deus abriu os céus quando Jesus estava a sair das águas do batismo. E Mateus 3,17 diz assim: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, ou a quem eu tenho prazer, a quem eu agrado dele. Então Jesus vivia de uma forma agradável a Deus. Mesmo antes de ele começar o seu ministério público, ele tinha o aval, tinha o prazer do Pai. Então nós, como seguidores de Jesus, temos que ter o mesmo desejo de agradar a Deus. Temos que ser um imitador de Jesus, aprender a ter o mesmo desejo que Jesus tinha de agradar ao seu Pai. Colossenses 1,10 diz que para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E 1 Tessalonicenses 4,1 diz que, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, para que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. E 2 Coríntios 5, 8 e 9 diz que, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que desejamos muito também ser agradáveis, para quer presentes, quer ausentes. Então, agradar ao Pai é algo que nós temos que aprender a fazer. Não é algo que nós sabemos fazer de uma forma natural, mas nós temos que aprender a fazer isso, porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós não temos uma natureza santificada. Então, nós temos que aprender como é que nós podemos agradar a Deus. Efésios 5,8 diz assim que noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E Hebreus 13:20 diz assim: Ora, o Deus da paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoa em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós, que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Agradar ao Pai é mais importante do que a nossa lista de afazeres ou até a nossa liturgia cristã. Tal como Jesus viveu aqui na Terra, ele teve essa prioridade de agradar ao Pai, também nós temos que ter essa prioridade. Em 2 Timóteo 2,4 diz que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando fazemos as coisas para agradar ao Pai Celestial, Ele deleita-se em responder às nossas orações. Ele quer responder a quem faz as coisas que agrada ao seu coração. 1 João 3,21 diz que, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista.
Quando o nosso caminho agrada ao Pai, isso causa que os nossos inimigos à nossa volta tenham paz conosco. Nossa maior arma espiritual é quando o teu caminho, quando o meu caminho e as minhas decisões agradam ao nosso Pai. Provérbios 16, 7 diz que sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Uau, que coisa tremenda! Temos paz com os nossos inimigos quando nós agradamos ao nosso Pai. Quando vivemos para agradar ao nosso Pai Celestial, as pessoas podem também não ficar muito felizes conosco. Muitas vezes, quando nós decidimos agradar a Deus, as pessoas à nossa volta não vão gostar da nossa mudança de estilo de vida e talvez não vão aceitar-nos muito bem. Gálatas 1:10 diz assim que porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens ou a Deus. Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. E 1 Tessalonicenses 2:4 diz assim que mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como agradar a homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Então, quais são algumas coisas que nós podemos ver que agradem a Deus? Quando nós guardamos aos seus mandamentos, nós somos agradáveis ao Senhor. 1 João 3:22 diz que e qualquer coisa que pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando nós também oramos pelas nossas autoridades, nós somos agradáveis ao Senhor. 1 de Pedro 2:1 diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Também o quebrantamento do nosso coração torna-nos agradáveis ao Senhor. Salmos 51:16 diz que porque não te compraz em sacrifícios, senão eu os darei. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Ações de graças também nos torna agradáveis ao Senhor. Salmos 69:30 diz que louvarei ao nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Andar no temor do Senhor torna-nos agradáveis ao Senhor. Salmos 147:10 e 11 diz que não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Quando nós somos fiéis, quando nós temos fidelidade, isto também agrada ao Senhor. Provérbios 12:22 diz que não se deleita na força do cavalo, não se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Uma oração de um justo agrada ao Senhor. Provérbios 15:8 diz que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento, ou é o seu agrado. Andar pela fé nos torna agradáveis ao Senhor. Ora, sem fé, Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E também, quando nós damos suprimento às necessidades das outras pessoas, também nos tornamos agradáveis ao Senhor. Filipenses 4:18 diz que mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me tem enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Fazer o bem aos outros também nos torna agradáveis ao Senhor.
Hebreus 13, 6 diz que e assim com confiança ousemos dizer que o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Quando nós andamos em obediência, também nós tornamos-nos agradáveis ao Senhor. Colossenses 3, 20 diz que vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Se estas são áreas que nos possam tornar agradáveis ao Senhor, então nós também temos que ter a consciência que há áreas da nossa vida que também não são agradáveis ao Senhor. Então, quais são algumas dessas áreas que tornam desagradáveis ao Senhor? Quando nós vivemos na carne. Viver na carne é qualquer ação ou realização humana sem estar dependente do Espírito Santo e sem glorificar, exaltar, confiar e valorizar Jesus Cristo. Pode ser algo grave como a violação sexual ou abuso de crianças ou tão moral como não guardar os 10 mandamentos. Romanos 8:8 diz que, portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. A dúvida também torna-nos desagradáveis ao Senhor. Hebreus 10:32 diz que mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Também outras áreas que não são agradáveis ao Senhor é o orgulho e a arrogância, fazer mal ao inocente, julgar a outras pessoas, a mentira, a autojustificação, a mistura com as coisas deste mundo, enganar as outras pessoas, rebelião às autoridades, causar divisões, a murmuração e correr em direção à maldade. Salmos 104:34 diz que a minha meditação a seu respeito será suave e me alegrarei no Senhor. Então nós temos que ter a consciência que nós temos que andar com Deus, mas para andarmos com Deus nós temos que ser agradáveis ao Senhor. A nossa busca tem que ser de uma forma em que nós podemos ser agradáveis ao Senhor, eliminando tudo que nos torna desagradáveis, tirar tudo que não agrada ao Senhor do nosso coração, da nossa mente e da nossa vivência. Nós temos que ser pessoas que são agradáveis ao Senhor.